caso esta decisão do Presidente da República se concretize, ela é aquela que defende os melhores, os superiores interesses do país, como ainda ontem reafirmou o Cavaco Silva? Boa tarde. Bom, aquilo que melhor serve os interesses do país é havendo um juízo indiciário, porque o definitivo compete ao Tribunal Constitucional, de que algumas disposições violam afrontosamente preceitos e princípios da Constituição. Só há uma medida que serve aos interesses do país, de um país que se pretenda ser um chamado Estado de Direito Democrático, que era a fiscalização preventiva, mas toda a gente já percebeu, até por práticas anteriores, que em Portugal a ilegalidade compensa. E, portanto, o que se está aqui a preparar é uma coisa de uma enorme gravidade. Por um lado, o Presidente da República creio que vai acabar por remeter em sede de fiscalização sucessiva para o Tribunal Constitucional, porque sabe que se o não fizer, essa fiscalização sucessiva chega lá por outras vias, designadamente por via de 1/10 dos deputados que a podem requerer, e já houve manifestações de vontade nesse sentido. E se não chegar por fiscalização sucessiva abstrata, chega por fiscalização sucessiva concreta, isto é, os cidadãos que sejam atingidos por aqueles cortes vão meter ações nos tribunais e depois daí vão para o Tribunal Constitucional, com a consequência de que aí uma decisão, e com força obrigatória geral, é muito posterior. Agora, ao fazer isto, o Presidente da República está a viabilizar, por um lado, está a viabilizar o início da aplicação do Orçamento de Estado com normas que são claramente inconstitucionais, e está a permitir que o Tribunal Constitucional reincida no crime, que é voltarmos a ter uma história como aquela que já se verificou o ano passado, que é as coisas demorarem o tempo suficiente para o Tribunal Constitucional depois dizer isto é inconstitucional, mas eu salvaguardo não só os efeitos já produzidos, progressiva, não é? Não só salvaguardo, isto é, permite que permaneçam os efeitos já produzidos, coisa que a Constituição permite, embora com caráter muito limitado, e que o Tribunal Constitucional tem usado e abusado, mas pior do que isso, para o futuro. E, portanto, o que está aqui em causa é, de facto, a quadratura do círculo, isto é, está-se a tentar colocar os cidadãos portugueses, em particular os trabalhadores, os no ativo e os reformados, não quero mais insistir nisso, são eles que vão suportar a esmagadora parcela do fardo da chamada consolidação orçamental, à custa de aumentos brutais, em certos casos, de impostos com violação das regras todas. Continua a tributar-se muito mais os rendimentos do trabalho do que os do capital e, portanto, há aqui uma violação do princípio da igualdade. Põe-se completamente em causa o princípio da progressividade do imposto com a redução dos escalões do IRS. A tributação, em alguns casos, que chega ao ponto do confisco, através de uma coisa que é verdadeiramente um imposto, mas que se chama contribuição para fazer de conta que é uma taxa, em cima das pensões, e que em muitos casos determinam que um cidadão que está reformado e que tenha um determinado nível de rendimento pague mais de IRS do que um trabalhador no ativo com o mesmo rendimento, e mais tudo o resto que lhe está associado. E, portanto, aquele orçamento, como eu tenho dito, é de facto um orçamento de genocídio fiscal e não vai chegar, e é preciso dizer desde já isto com toda a clareza. Portanto, aqueles que estão a defender neste momento a aplicação ao trânsito, a aprovação ao trânsito do Orçamento de Estado, são os mesmos que, invocando que em época de crise, já ouvimos o Gaspar hoje a dizer isso, não nos esqueçamos, o Gaspar hoje já avisou, porque é que ainda não acertou numa única previsão nos últimos 12 meses, é que em período de crise as previsões não são para acertar, e portanto é ele mesmo, ou alguém no lugar dele, que agora aparecem também os secretários de Estado, que vão aparecer a dizer, afinal o desemprego é mais do que 16%, afinal o déficit é superior ao que nós esperávamos, afinal o decréscimo da economia é superior a 1%, e portanto é preciso ainda mais, e portanto, ainda uma vez mais, a solução verdadeira para os interesses do país era, se o Presidente da República estivesse à altura das suas responsabilidades, demitir um governo que não só está a governar contra os interesses do povo português, como está a governar contra as suas próprias promessas eleitorais, com as quais sacou os votos dos cidadãos que o puseram lá e que estão hoje na sua esmagadora maioria contra ele. 2 pontos, muito rapidamente. Primeiro, quanto ao corte nas pensões, é preciso dizer que isto já se percebeu que é a técnica propagandística da nova fase do Passos Coelho, dando até umas caneladas de passagem no próprio Presidente da República, que também, e é preciso sublinhá-lo, pôde optar por uma reforma milionária que tem, muito superior ao próprio ordenado de Presidente da República. Mas a verdade é que, fora os casos escandalosos dos dirigentes políticos, em particular do PS e do PSD, isto é, do partido do meu querido amigo Luís Gomes,
também, não só, mas também, isto é, de uma classe dirigente política que criou regras de acesso a pensões de forma absolutamente escandalosa e contrária à esmagadora maioria da população, todos os outros têm as suas pensões constituídas com carreiras contributivas de décadas. E, aliás, veio para aí um número, um dia destes, lançado também pelo Governo para tentar justificar o ataque aos pensionistas da função pública, escamoteando que o número de anos de carreira contributiva num caso e no outro era completamente diferente. Havia diferenças de 10 e mais anos da carreira contributiva. E em relação a essas pessoas, não estou a falar dos deputados que ao fim de 2 mandatos já tinham uma reforma por inteiro, a começar pela atual Presidente do Parlamento, e outras similares, e contra as quais Luís Gomes, eu não o interrompi, e contra as quais o PCTP-MRPP, em todos os atos eleitorais em que se apresentou, defendeu uma posição diferente e foi atacado pelos mesmos senhores que agora têm a lata de fazer este discurso de populismo e de outras coisas semelhantes. Segundo ponto, é evidente que cada segundo que passa com este governo no poder é mais uma medida para cima de quem trabalha e, portanto, é um problema de emergência, de necessidade nacional correr com este governo. E, portanto, é por isso. É porque estes senhores estão mais um dia e amanhã nós estamos a ouvir, nos mesmos ecrãs de televisão e a ler nos mesmos jornais, mais medidas em cima de quem trabalha. E, portanto, como aceitam e querem atrelar o povo português a acabar de encher os bolsos à banca germânica, isto não tem fim, porque toda a gente já percebeu que isto não tem fim. Terceiro ponto. Muito a alternativa... mas eu tenho que responder a isso. Não, mas eu também gostava de... Senão fica uma boca. Responda. Luís Gomes, estamos em pé de igualdade. Eu neste momento estou na tréplica, digamos assim. Terceiro ponto, a alternativa não é, a que eu defendo, não é uma alternativa de um governo de esquerda. É algo muito mais amplo do que isso. Aliás, acho que essa palavra de ordem é errada. O que eu defendo é um governo democrático e patriótico, constituído por todas as forças políticas, sindicais, associações, coletividades, personalidades, que prezem e amem o suficiente o seu país para rejeitar o pagamento da dívida, rejeitar a política da Troika e estarem disponíveis para aplicar uma política de verdadeiro desenvolvimento do país. E isso significa que é uma aliança de classe e de camaradas de classe, de empresário, inclusivamente abrangendo empresários, capitalistas nacionais, médios, pequenos e médios. E essas pessoas podem não ser de esquerda, podem ser democratas e patriotas e não ser de esquerda. É por isso que eu considero que aquela orientação definida no último congresso do PCP é completamente errada, porque nós precisamos de uma aliança bem mais ampla do que isso representaria e, sobretudo, outra coisa. Eu defendo que isto é algo que tem de emergir da própria sociedade. Não defendo uma solução de arranjos parlamentares, porque dos partidos do Parlamento a gente já sabe o que tem a esperar.